Olá, turminha do primeiro ano, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de matemática, atividades de hoje, dia 13/4. Faremos leitura do quadro numérico de 0 a 50, leitura do calendário, dia da semana e meses do ano. Atividades das páginas 36, 37, 38 e 39 do livro Aprender e Relacionar. Agora vocês acompanham a professora na leitura dos números de 0 a 50. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Agora nós vamos fazer a leitura do calendário, dias da semana e dos 12 meses do ano. Hoje é dia 13, terça-feira, do mês de abril do ano de 2021. E nossa cidade é São Paulo. Dias da semana: domingo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado. Os 12 meses do ano: janeiro, mês 1, fevereiro, mês 2, março, mês 3, abril, mês 4, maio, mês 5, junho, mês 6, julho, mês 7, agosto, mês 8, setembro, mês 9, outubro, mês 10, novembro, mês 11 e dezembro, mês 12. Hoje nós vamos falar sobre as figuras geométricas planas. As formas geométricas, elas estão presentes no nosso dia a dia. Encontramos, por exemplo, a forma do triângulo num pedaço de pizza. Podemos encontrar um círculo no formato de uma bola. Podemos encontrar o quadrado no formato de um cubo ou um dado. Podemos encontrar o formato do retângulo numa caixa de sapatos. Então, agora nós vamos falar um pouquinho sobre as formas geométricas, figuras geométricas planas. Então, nós temos aqui, em primeiro lugar, o círculo. Depois nós temos o triângulo, temos o quadrado e o retângulo. O círculo, ele tem forma arredondada, não tem lados. O triângulo tem 3 lados, 1, 2, 3. O quadrado tem 4 lados iguais, 1, 2, 3, 4. E o retângulo tem 4 lados diferentes, 1, 2, 3, 4. Essas figuras, elas são chamadas planas, porque elas só são o retorno da forma da figura geométrica. Só o retorno, contorno das formas. Ok, turminha? Agora a Pro vai falar sobre as figuras geométricas
não planas. As figuras geométricas não planas são as figuras que têm 3 dimensões. Elas têm comprimento, largura e altura. Então, aqui nós temos a primeira figura, chama-se esfera. Depois nós temos aqui essa figura que é o cone. Depois temos essa figura que é o cilindro. Aqui do lado nós temos essa figura que é a pirâmide. Depois nós temos essa figura é o cubo. E essa outra aqui é o paralelepípedo ou bloco retangular. Tá bom, turminha? Aqui nós podemos ver exemplos de figuras não planas, que também que são chamados de sólidos geométricos. Então, aqui nós podemos ver a forma dessa bola de basquete, dessa bola de ping-pong e dessa bola de boliche. Elas têm forma de qual figura não plana ou sólido geométrico? Da esfera. Muito bem. Aqui nós temos um chapeuzinho de aniversário. O chapéu de aniversário parece com a forma de qual figura não plana? Do cone. Muito bem. Aqui eu tenho um dado. O dado, ele tem forma de qual figura não plana? Do cubo. Aqui eu tenho uma pirâmide do Egito. Qual é a forma que representa? Ela representa qual forma de figura plana, não plana? Pirâmide. Aqui eu tenho uma caixa de pasta de dente. Essa caixa de pasta de dente representa qual forma de figura não plana? Do paralelepípedo ou bloco retangular. E aqui eu tenho uma lata de molho de tomate. A forma dela é parecida com qual figura não plana? Com a de um cilindro. Muito bem. Agora nós vamos para a atividade do livro. Vamos falar sobre figuras geométricas. Então, aqui nós temos, na página 36, nós temos aqui 3 amiguinhos, alunos, que estão brincando aqui na sala de aula, na mesa, com alguns brinquedos. Então, vamos ler aqui, na página 37, o que está pedindo aqui. Vamos lá. Olhem aí a imagem da página 36 e analisem aí o que eles estão fazendo. Número 1. Você já participou de alguma brincadeira cujas peças são parecidas com as que estão em cima da mesa? Olha, a Pro já brincou. Lembra daqueles blocos mágicos, né? Aqueles brinquedos de blocos, eles têm as características parecidas com esses brinquedos dessas crianças, não tem? Então, a Pro já brincou com aqueles blocos de construção, né? Explique como são as peças desse brinquedo. Então, vocês sabem me explicar como são a peça desses brinquedos? Então, aqui, ó, por exemplo, eu tenho uma forma da figura não plana de um cone. Ela tem a forma embaixo, a base embaixo de uma forma arredondada e em cima ela tem uma ponta, né, um bico. Aqui eu tenho a esfera, ela tem a forma toda arredondada, né? Aqui eu tenho um bloco retangular ou um paralelepípedo, né? Ele tem várias pontas, ó, vários bicos. Aqui, não tem forma arredondada. Aqui eu tenho um cilindro. O cilindro, ele tem as duas bases arredondadas, né? Um círculo. Então, deixa eu ver quem mais que está faltando aqui. A Pro já falou do cone. A pirâmide. A pirâmide, ela tem pontas, né?
Ó, tem várias pontas. Tá bom, turminha? Então, essas são as características dessas figuras. Vamos lá para outra pergunta. 2. Vocês conhecem alguma das figuras usadas no desenho que a menina está mostrando para a professora? Se sim, quais? Você conhece algumas figuras usadas nesse desenho que ela desenhou aqui? Olha, ela está mostrando. Então, aqui eu tenho uma forma de quê? De triângulo, né? Aqui eu tenho de círculo. Os braços são retângulos. O corpo do bonequinho é um quadrado. As perninhas de retângulo. Vocês viram que com as formas geométricas nós podemos construir desenhos? Olha que legal esse desenho da menina, né? Que ela está mostrando para a professora. Muito legal. E tem vários desenhos que vocês podem construir usando formas geométricas. Vamos lá para a terceira pergunta. Há peças com bicos sobre a mesa? Se sim, marque com um X em cada peça. Então, vocês vão olhar aqui na mesa e vão marcar um X as figuras que têm pontas, bicos, né? Lembra que a professora já explicou? Então, aqui, ó, aqui eu tenho um cone, ele tem bico. Aqui eu também tenho outro cone, ele tem bico. Onde estiver figuras com bicos, com pontas, vocês vão fazer um X ao lado, ó. Do paralelepípedo, o bloco retangular. Aqui também. Aqui no cubo. Outro cubo, vocês vão colocar X. Nesse bloco retangular. Nessa pirâmide e nesse cone. Somente as figuras que tem bico, que tem pontas, ok? O cilindro e a esfera e o cone mesmo, eles têm características, as bases retangulares, ou retangulares não, desculpa, arredondadas, né, ó, são arredondadas. Então, se você colocar essas figuras assim em cima da mesa e tocá-las, elas vão rolar, né? Elas têm formas arredondadas, então elas vão sair rolando, ok? Então, nós vamos agora para a página 38. Vamos lá, aqui nós vamos continuar falando sobre figuras geométricas. Figuras geométricas não planas. 1. Veja as cores dos objetos com os quais as crianças estão brincando. Então, aqui cada criança está brincando com uma figura geométrica, né? Os nossos amiguinhos que nos acompanham nesse livro, né? Nós temos a Yaci que está carregando. A Yaci que está com a esfera. Ó, a Yaci está com uma figura geométrica não plana chamada esfera. A Ana, que é essa daqui, ela está com uma figura não plana chamada paralelepípedo ou bloco retangular. O Mário, que é esse aqui, ele está segurando um cilindro. A Isabela, que é essa daqui, ela está segurando uma figura não plana chamada cone. O Lucas está segurando uma pirâmide. A pirâmide, ela tem uma diferença com o cone. O cone, ele tem a base arredondada. A pirâmide só tem bicos, tá? Ela não tem a base arredondada. E aqui nós temos o Bruno, que está segurando uma figura não plana chamada cubo.
Então, agora nós vamos para a atividade de baixo. Cada figura ilustrada abaixo se parece com o objeto colorido que está nas mãos de cada criança. Pinte as figuras abaixo com a cor do objeto correspondente. Então, vocês vão pintar cada figura com uma cor correspondente, né? Então, aqui eu tenho cilindro. O cilindro é cor vermelho. Então, você vai pintar todo vermelho. Depois eu tenho a pirâmide, amarelo. Vocês vão pintar ela de toda amarela. Depois eu tenho o cubo. O cubo é azul. Vocês vão pintar de azul, todo azul. Depois eu tenho o cone. Vocês vão pintar de lilás ou roxo, tá bom? Depois vocês vão pintar de verde o paralelepípedo ou bloco retangular, todo de verde. E por último, vocês vão pintar de laranja a esfera, ok? Vocês estão vendo aqui que as figuras não planas, ou chamadas sólidos geométricos, elas têm altura, comprimento e largura, ó. Elas têm elas são preenchidas dentro, né? Elas não são só contorno. As figuras planas, elas são essas daqui, ó. Só são o contorno, ó. Por exemplo, do triângulo, é só o contorno, as figuras planas. E as figuras não planas, ou chamadas sólidos geométricos, elas têm 3 dimensões. Tem comprimento, largura e altura, ok? Nós podemos enxergar lá dentro delas. Essa é a diferença, ok? Agora nós vamos para a página 39 e vamos realizar a atividade 2. Reúne-se com um colega e procure, entre outros objetos da sala de aula ou material escolar, alguns que lembrem as figuras geométricas ilustradas a seguir. Então, aí vocês vão fazer essa atividade com a mamãe, com o papai ou com um responsável. Vocês vão procurar um objeto aí na sua casa, qualquer objeto ou material escolar mesmo, e identificar a forma com as formas geométricas aqui não planas, ok? Que são, aqui nós temos o cubo, a pirâmide, o cone, o cilindro, a esfera e o paralelepípedo. Por exemplo, eu posso dar uma dica de um objeto que eu peguei. Eu peguei um objeto que é redondo, todo arredondado, e usa-se no campo de futebol. Esta é a minha dica. Qual é a figura geométrica que eu estou falando? Essa figura que eu estou falando lembra de que figura? Lembra da figura esfera, porque eu estou falando de uma bola. Ok, turminha? Então, aí faça essa experiência com a mamãe, com o papai, com o responsável, ok? Agora, escolha um dos objetos e descreva suas características para o colega. Ele deve descobrir com qual figura geométrica se parece o objeto que você descreveu. Então, foi o que a Pro acabou de falar. A Pro deu uma dica de um objeto que a Pro tinha, e aí o seu pai ou mãe, o responsável, irmão ou irmã, vão descobrir de que figura geométrica que eu estou falando, né? Com qual figura geométrica esse objeto parece, ok? Por exemplo, se eu peguei aqui uma latinha de refrigerante. A latinha de refrigerante tem o formato de qual figura geométrica? Do cilindro. Muito bem, é isso mesmo. Agora vamos para a atividade 3.
Em cada quadro, cerque com uma linha a figura geométrica intrusa. Então, cerque, toda vez que estiver escrito cerque, quer dizer circule, ok? Então, em cada quadro aqui temos uma figura intrusa. Será que vocês conseguem localizar qual é a figura intrusa? Lembrando lá que a professora explicou que algumas figuras geométricas não planas são arredondadas e outras não. Então, vamos lá. Aqui eu tenho a pirâmide, a esfera, o cubo e o bloco retangular ou paralelepípedo. Qual é a figura intrusa aqui? A esfera, né? Então, vocês vão circular a esfera, porque ela é a única que é arredondada. O restante são figuras com pontas, com bicos, não são arredondadas. E aqui no segundo grupo, nós temos o paralelepípedo ou bloco retangular, a esfera, o cilindro e o cone. Qual será a figura intrusa aí? O bloco retangular ou paralelepípedo, né? Porque ele tem pontas e aqui a esfera, o cilindro e o cone têm bases arredondadas. Ok, turminha? Então, nossa aula termina aqui. Até uma próxima aula. Um beijo, tchau!